Nossa apresentação sou eu, Marcele e Samantha, e nosso tema é sistemas lineares no dimensionamento de estruturas metálicas. Para começar, a gente escolheu a treliça como uma das nossas estruturas metálicas a ser estudadas, pois é uma das mais utilizadas atualmente. E o que seria uma treliça? A treliça ela é uma estrutura integradas por barras. E essas barras, quando se juntam, formam nós, que na maioria das vezes são triângulos, que podem ser plano ou espacial. Irei falar isso mais à frente. As principais esforços que são sofridos pelas treliças é a de tração e a compressão, de acordo com por onde essas forças são exercidas. É uma das estruturas que é capaz de vencer grandes vãos e suportar grandes cargas. Grande vão, digamos que eles podem ser enormes, como pontes, entre outras coisas. Contudo, as ligações dessas barras são variáveis. Por exemplo, são feitas de chapas, de soldas, com parafuso, encaixes, entre outros. Esse tipo de estrutura é aplicado na construção civil há centenas de anos. Um dos maiores exemplos no qual muito famoso é a Torre Eiffel, que é o cartão postal de Paris e que foi inaugurado em 1887. Tirando aí, a gente já vê quanto tempo que vem se utilizando a treliça e ainda está sendo utilizada muitas vezes. Uma das maiores vantagens deles é por conseguirem suprir muito peso, muito impacto, e as treliças metálicas é uma das maiores que aderem ao concreto, também são utilizados como vigas, entre outras coisas. E também dá um bom resultado final. Elas são usadas em diversas situações, mas principalmente na construção civil. Nas pontes, além de suportarem as cargas mais elevadas, ela também permite que faz as construções mais extensas, foi o que eu falei no início, que podem ser muito grandes, que eles sustentam o peso. E outras coisas que podem ser utilizadas também, lajes e vigotas. E as treliças são fabricadas sob medida, e o que facilita o trabalho é a instalação, né? Que são montadas de acordo com o espaço que você vai utilizar. E existem dois tipos de treliças, que é as treliças planas, que são popularmente conhecidas como as treliças simples, que na prática elas são utilizadas em galpões, mercados, coberturas, que são apenas uma sequência de triângulos. E também tem as treliças tridimensionais, que também são chamadas de 3D, que são mais geométricas, que têm forma são tipo o hexágono, são mais complexas, que também é bem mais resistentes do que as planas. Aí foi o que eu falei, que são as vantagens, que possibilita grandes vãos, e também pode realizar diferentes meios de ligações, pode possibilitar remoção, a depender, se você não colocar no concreto, você pode remover para outro local. Pode passar. E onde utilizar? Dá suporte às pontes, dá suporte a estruturas, prelades, vigotas, arco de telhado, passarelas, tudo isso. Essas fotinhas são exemplos que eu peguei. Pode passar. E para calcular... Pronto, aí vai.
Ah, desculpa, pode falar. É que eu ia falar que para cálculo, para ser utilizada não é de qualquer forma. Tem um cálculo para você ter a dimensão que aquilo pode suportar, tudo isso. E agora a Samantha vai começar a explicar como é feito esse cálculo. Pronto. Como a Sérgio já falou, né? É importante a gente saber qual a força que passa pelas barras, né? Então, eu trouxe aqui as etapas para poder fazer esse cálculo, que é a etapa 1, a determinação das reações de apoio. Então, primeiro você precisa descobrir quais são as reações, quanto é que vale cada uma delas do apoio. Acredito que a maioria daqui estavam na apresentação de computação, quando citei sobre os tipos de apoio, né? Então, aqui eu vou fazer uma recapitulação básica para a gente fazer uma relembrada aí. A segunda etapa é que é a identificação do tipo da solicitação em cada barra. Então, é saber se a barra ela é tracionada, se a barra ela é comprimida, e isso a gente vai perceber lá no finalzinho, como é que descobre isso. E a etapa 3, que é a verificação do equilíbrio de cada nó da treliça, iniciando sempre os cálculos pelo nó que tem o menor número de incógnitas. Então, eu trouxe aqui um exemplo prático, manual, primeiro, né, para a gente poder analisar, saber, ter uma noção assim, para poder saber como é que calcula. Primeiro exemplo, nós temos esse trechinho aqui com essa treliça. Então, é como eu havia dito, né? Primeiro é analisar o onde tem mais incógnitas. Aí, visualizando essa imagem, a gente consegue ver que do lado esquerdo é um apoio fixo e do lado direito é um apoio móvel. Então, a gente sabe que o apoio fixo, ele trava dois movimentos, que é um no eixo X e um no eixo Y. Enquanto que o móvel, ele trava apenas um movimento no eixo Y. Então, a gente já sabe por onde começar, que é justamente pelo apoio fixo, que eu vou chamar aqui de ponto A, né? Então, primeiro a gente vai analisar aí as forças de X. Por que não escolher o. Ah, não, já estou adiantando. Sim, a gente vai determinar, como estava na primeira etapa, é a determinação das reações de apoio. Então, é a gente pegar todas as forças que está no eixo X e somar para saber quanto equivale a reação, e fazer a mesma coisa com as forças no eixo Y e com o momento. Então, aqui, primeiramente, a somatória de Fx. A gente analisa o desenho e vê quais são as forças que estão aplicadas nesse eixo. A gente tem o RAX, que é a reação do apoio fixo, e em cima nós temos o 900 newtons. Então, se a gente olhar aqui do lado direito, na primeira somatória, a gente já sabe que a reação de AX ela vale menos 900. A mesma coisa a gente vai fazer com as forças que estão no eixo Y. Analisar tudo que está na vertical e somar. Então, a gente tem no eixo Y a reação de AY, a reação do apoio B, que é o apoio móvel, tem as forças de 1.500 dos dois lados, então, como a seta está para baixo, ela é negativa, assim como 3.000 também. Para no final a gente vai descobrir que a soma das duas reações, RAY e RBY, é igual a 6.000 newtons. E, por fim, descobrir aí o momento, né? Que é analisar todas as forças, sabendo também que o cálculo do momento é a força vezes a distância. Então, aqui na primeira parcela, a gente tem o menos 3.000 vezes 5, porque o 3.000 ele é negativo porque está com a setinha para baixo, né? E a distância dele para o apoio fixo é justamente 5. A gente vai fazer isso com todas as forças que estão sendo aplicadas na treliça. E no final a gente descobre que é, não está constando aí, está cortado, mas dá para descobrir que o RBY é igual a 3.225. Pronto. A gente já tem RBY. Agora, pegando aquela primeira equaçãozinha, né, que tinha a soma das duas reações igual a 6.000, e substitui o RBY para poder descobrir RAY. Aí aqui acaba, a gente já tem as reações, né, o valor das reações. Então, a gente já pode partir para o método mesmo, cálculo dos nós. Para isso, eu preciso, primeiro, encontrar o ângulo que essa barra ela faz com
com o nó. Aí, né, tá dividido aqui ao meio, a gente já sabe que a altura é 2,5 e dividindo ao meio a distância de 5 dá 2,5. Então, 2,5 por 2,5, a gente já sabe que o ângulo é de 45 graus, calculando a tangente. E aí, outro passo é a gente colocar, né, identificar esses nós em letras para poder fazer análise separada de cada uma. E é o que estava aqui, né, embaixo, que eu havia citado, né, que o resultado negativo está sofrendo compressão e o resultado positivo está sofrendo tração. Bom, foi utilizado primeiro o cálculo do nó B, por quê? Geralmente há uma regra, né, de que é preciso a gente começar pelos nós que estão nas barras superiores. Porque se a gente perceber aqui, para calcular do A até o C, é preciso saber o B antes. Então, não vai adiantar a gente pegar o A e a barra do A até o C para poder calcular. Então, primeiro fazer o B, para depois a gente começar a solucionar as outras barras. Então, é analisar também, né, no eixo Y, o que está tá sendo aplicado nesse ponto, né, nesse nó, que é o nó B. Então, tem a força de 1.500 para baixo, ela é negativa. Então, é possível encontrar a força que está na barra BA, que é de 1.500, e também tem que analisar no eixo X, né? O que está sendo aplicado no eixo X. Então, se vocês verem assim um pedacinho, dá para saber que tem o 900 ali, né? É uma força que está chegando no nó. E dá para encontrar a força de BC, que é menos 900 newtons. Resumindo, gente, é isso. A parte, né, fazer manual. Fazendo isso com cada nó, aí sim a gente vai conseguir encontrar a força que está sendo aplicada em cada barra. E aí a gente queria mostrar no Ceilab como que funciona, né, esse cálculo. Vai começar a série explicando. Do início, para o cálculo das treliças, a gente separa as coordenadas dos nós, porque cada nó tem uma coordenada diferente de X ou de Y, então a gente coloca valores para essas coordenadas e assim dá-se o início ao nosso cálculo. O Y, que seria... Ai, tá vendo? Que me perdendo. Que seria o... Não, primeiro a gente coloca o comprimento, que é L, H, que seria a altura da treliça, e N, os números de intervalos, que seria o quê? Um número a menos que o número de nós da treliça. E as coordenadas, que é o que eu adiantei, que seria a coordenada do nó, que define o ponto de cada nó no eixo X, e a coordenada Y, que seria uma matriz de zeros para as barras verticais, uma matriz de 1 multiplicando pela altura horizontal, que é para encontrar a parte do eixo Y. Pronto? Pronto. Pronto. Aqui a gente tem a margem, né, que se chama a parte gráfica. Nós temos a matriz B, que ela dá um formato, né, à nossa treliça. Então, ela varia do 1 até, quer dizer, é o primeiro, né, a primeira barra. A primeira barra, ela varia de 1 até a distância entre as barras. E isso é melhor eu mostrando no gráfico, né, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Deixa eu colocar o programa para rodar. Deixa eu ver só como é que está a função aqui.
Pronto. Pronto, aqui como eu havia dito, a matriz B, ela dá formato, né, à nossa treliça. Então, tem as coordenadas de cada barra. E ela também nos dá o resultado aqui, né, da quantidade. Isso está aqui logo abaixo. Esse é o tamanho da nossa barra. Perdão, o tamanho da nossa treliça, no caso, ela tem 29 barras. Nós temos aqui a matriz M. A matriz M, que é a coordenada dos nós e os pesos, né? Cadê? Deixa eu só procurar aqui. A matriz B, na verdade, ela é a matriz dos coeficientes, né? Que é determinada pelo cosseno e seno dos ângulos, né? Que formam em cada barra. Pronto. Agora sim. Aí, o M, a matriz M, ela é a coordenada dos nós que tem peso. Como assim? Deixa eu só procurar ela aqui. Ver se é melhor com o gráfico. Pronto. A gente sabe que tem 5 nós que possuem pesos. Então, elas estão justamente aqui. Está determinado no programa que a carga vale menos 10. A seta, ela está para baixo, então, justamente por isso que é menos 10. Vou só procurar aqui. Aqui. Pronto. Então, se a gente analisar aqui, está a coordenada dos nós, né? De que tem a carga. Então, a gente sabe que o primeiro não tem carga. Aí o segundo também não tem carga. Aí só quando chega nesses nós onde possuem carga, ele contabiliza 10. Então, a gente sabe que tem aqui 5 nós, então tem 10 cargas. Perdão, tem cada uma carga aqui vale 10. Se a gente contar aqui para ver se está certinho, a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, então bate. Além disso, também a resposta ela retorna, né? Confirmando que tem 5 nós com 5 que possuem carga. E aqui é justamente o cálculo que eu estava mostrando, né? Manual, que é o quanto vale a carga de cada barra. Aí, analisando aqui no final, a gente vê que esses 3 últimos resultados aqui é justamente o valor da reação. Esses 2 aqui, onde eu estou passando o cursor, eu já posso afirmar com toda certeza que se trata das reações do apoio fixo. Mas por quê? Porque se vocês verem aqui no gráfico, todas as forças elas estão no eixo vertical, não tem nenhuma no eixo X. Então, no momento que a gente soma RAX, é igual a zero. E aqui a gente confirma, né, no cálculo. E as reações verticais, tanto do apoio fixo quanto do apoio móvel, valem 25. Uma forma da gente comprovar que o cálculo está certo é a questão do equilíbrio. Então, o valor da soma das reações ela tem que ser igual à carga, a soma das cargas. Então, quando a gente conta aqui, tem cinco apoios com carga, 5 apoios com carga, né? Cada uma vale 10, então tem 50. Se a gente contar isso aqui para aí, vai ver que dá zero, então a nossa treliça está em equilíbrio. No mais, é isso. As últimas assim, informações aqui do programa é referente ao gráfico, para poder personalizar ele. Interessante também que o comando do plot 2D4 é o comando que dá essas setinhas aqui. Então, as linhas elas estão no formato de seta. Deixa eu aproximar mais. Pronto. E é isso.